Sou Cristiane Gonçalves, fisioterapeuta do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. Essa aula tem como objetivo orientar sobre o manejo e ajuste de parâmetros para a terapia de cânula nasal de alto fluxo. Vou apresentar diferentes tecnologias que temos disponível no Brasil e como calcular o fluxo para cada uma delas e como proceder o desmame. Boa aula! Vamos conversar sobre a terapia de oxigenação por cânula nasal de alto fluxo. Com o advento da Covid-19, a cânula nasal de alto fluxo vem sendo amplamente discutida e utilizada no tratamento da insuficiência respiratória hipoxêmica. Cada vez mais evidências indicam que a cânula nasal de alto fluxo exerce efeitos possivelmente benéficos por meio de diversos mecanismos. O alto fluxo reduz a resistência inspiratória pelas narinas e o fluxo de ar rapidamente ocupa a cavidade nasal e a faringe e elimina o gás rico em dióxido de carbono dessa área de condução. Isso equivale a usar o espaço morto-anatômico nasofaríngeo como reservatório de gás rico em oxigênio e, nessa situação, o paciente em cânula de alto fluxo pode fazer um esforço respiratório menor para manter o mesmo nível de ventilação alveolar e de CO2. Inclusive, a redução do trabalho metabólico de condicionamento de gás inalado pode reduzir a perda de água e energia para aquecimento do gás inspirado à temperatura do corpo. Isso favorece muito a condutância das vias aéreas e transporte mucociliar, pela inalação de gás aquecido e umidificado, levando assim à prevenção de ressecamento das secreções respiratórias. Apesar da composição do sistema de cânula de alto fluxo variar entre os fabricantes, a configuração básica inclui os mesmos princípios. Fonte pressurizada de oxigênio e ar comprimido, regulada por um fluxômetro ou blender misturador. Um reservatório de água esterilizada, conectado ao aquecedor umidificador. Um circuito isolado, aquecido, para que mantenha a temperatura e a umidade relativa do gás até o paciente. E uma cânula nasal específica. Na primeira imagem, apresenta-se um sistema de alto fluxo montado com componentes comumente disponíveis, como o misturador, o aquecedor umidificador e um circuito aquecido com uma cânula específica. Ao lado, temos aparelhos específicos para fornecimento de alto fluxo com painel de controle digital para ajuste de temperatura, fluxo e concentração de oxigênio. Esse equipamento é um dispositivo integrado que usa um sistema de umidificação de filtro de fibra oca descartável. Esse é um dispositivo projetado para aumentar a velocidade do gás fornecido e, por isso, o filtro para adultos opera entre 5 e 40 litros por minuto e podem ser usados continuamente por até 30 dias em um mesmo paciente, de acordo com o fabricante. O cálculo de fluxo para a terapia de alta velocidade é baseado na frequência respiratória e no peso do paciente, considerando 10 ml por quilo de peso. Por exemplo, em um paciente de 60 kg vezes 10, temos 600 ml. Vezes 20 respirações por minuto, o resultado são 12.000 ml. Esse valor vezes a constante 1,5, forneceremos 18 litros de fluxo ao paciente. Essa constante em adultos pode variar entre 1,5 e 2, fornecendo a margem de fluxo que pode ser utilizada. Assim, o fluxo será baseado na frequência respiratória do paciente. Na terapia de fluxo fornecido por esse tipo de dispositivo, o cálculo também se baseia no peso. Existem algumas formas de cálculo para alcance desse fluxo. A literatura vem sugerindo o cálculo através do peso ideal do paciente. Por exemplo, um paciente de 70 quilos, os primeiros 10 quilos serão multiplicados por 2. Os quilos restantes são multiplicados por meio. Soma-se então o resultado dos fluxos e encontramos o fluxo total indicado para a terapia. Outra forma de cálculo baseada no peso é para pacientes com menos de 10 quilos utilizar-se 2 litros por minuto por peso. Entre 10 e 30 quilos de peso, o fluxo utilizado fica entre 20 e 40 litros por minuto. Entre 31 e 50 quilos, usa-se o fluxo de 40 a 50 litros por minuto. E maiores de 50 quilos, utiliza-se mais de 50 litros por minuto e comumente o máximo será 60 litros por minuto. Se o equipamento não apresentar o misturador de gás, o controle de FO2 será feito manualmente pelo equilíbrio das fontes de oxigênio e ar comprimido.
O cálculo é baseado na fórmula onde o valor de fluxo de ar comprimido é multiplicado por 0,21, que é o valor da concentração de oxigênio do ar ambiente. O resultado é somado ao valor de oxigênio e então dividido pelas somas dos dois fluxos utilizados. Por exemplo, com 20 litros por minuto de ar comprimido e 40 litros por minuto de oxigênio, a FO2 fornecida será de 73%. As recomendações descritas na literatura orientam o desmame da terapia primeiro baseado na saturação de oxigênio e então na fração inspirada de oxigênio. A partir da utilização de no mínimo 40% de FO2 ou menos para o alcance de saturação alvo de oxigênio é que recomenda-se a redução do fluxo, a fim de possibilitar a transição da terapia de alto fluxo para dispositivos de baixo fornecimento de oxigênio e, claro, sem presença de desconforto respiratório. Vamos montar o circuito de alto fluxo nesse formato, com blender misturador, fluxômetro de 30 litros por minuto com bico para conexão de extensão e base de aquecimento e umidificação. Essa base apresenta duas conexões laterais para cabo de aquecimento e cabo de medição de temperatura. Conectado ao blender, saem as mangueiras de conexão de gás, de ar comprimido e de oxigênio conectados à válvula redutora. Começaremos pela conexão do copo umidificador na base de aquecimento e fornecimento de água através da bag de água destilada. Neste circuito, a base de conexão de oxigênio é nesse formato e deve ser conectada em uma das saídas do copo, e então conectamos a entrada do fluxo ao copo. Lembrando que o controle de FO2 será independente do fluxo. Agora pegamos o circuito de filamento aquecido com duas extremidades diferentes e conectamos a ponta de diâmetro maior na outra saída do copo umidificador. Na outra ponta, temos a conexão do cabo de medida de temperatura proximal ao paciente e aqui a conexão do catéter nasal. O primeiro cabo a ser conectado será o de fornecimento de energia para o aquecimento do circuito, que nesse modelo possibilita aquecer o circuito duplo de ventilação com o ramo inspiratório e expiratório. Como nesse circuito temos via única, se conecta o cabo triangular na base do copo umidificador. Agora, o cabo de medida de temperatura proximal e distal. O controle de temperatura proximal ao copo será encaixado na base do copo e o distal na lateral da saída de onde colocaremos o catéter nasal. Em seguida, ligaremos a base e o fluxo de ar para o aquecimento do gás.
Aguarde o alcance de temperatura e o catéter está pronto para ser utilizado.